Bom, gostaria muito de agradecer à Câmara essa oportunidade de contar um pouquinho o que o Demarest faz em diversidade e inclusão. Nós criamos uma plataforma que chama De Impacto, que tem propósito de contribuir para a sociedade em que estamos inseridos, tornar o mundo melhor e, no Demarest, uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa. O De Impacto, nós já temos 5 verticais lançadas. Então, na parte de diversidade e inclusão, nós temos o De Mulheres, o De Mais e o De Raízes. E de Pro Bono, nós temos o De Pro Bono e o De Ao Redor, que é nosso grupo de filantropia, de doações, né, de voluntariado. Eu sou a Head de Diversidade e Inclusão do Demarest, na verdade sou a Head de Responsabilidade Social Corporativa. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês e depois vou deixar meus sócios, que são os responsáveis por cada uma das verticais, entrarem nos detalhes aí do De Mulheres, do De Mais e do De Raízes. A gente tem muito orgulho quando a gente fala dos nossos programas, é um negócio que enche né, os nossos olhos, assim, brilham, porque a gente fica muito feliz de falar sobre isso. O De Mulheres foi o primeiro a ser lançado, que é de equidade de gêneros, e logo depois veio o De Mais, que é de LGBT+, e o De Raízes, que é o de equidade racial. E cada um deles tem suas particularidades, mas a gente preza, no final, por ter um ambiente melhor. O Demarest é um escritório que sempre foi reconhecido por um ótimo ambiente de trabalho e a gente quer que as pessoas se sintam bem, a gente quer atrair os melhores talentos, ter os melhores talentos e também poder retribuir para a sociedade um mundo melhor. E é isso que a gente espera. Eu sou a Márcia Scarelli, coordenadora do De Mulheres, nossa vertical de equidade de gênero aqui no Demarest. E o De Mulheres foi a primeira vertical que surgiu, não é de espantar, né? Porque acho que é onde a gente tem uma maioria de mulheres na base. Nós temos 54% de mulheres na base do escritório e o nosso desafio é fazer com que mais mulheres cheguem na liderança. Então, nós começamos o De Mulheres com um diagnóstico para entender quais eram as principais barreiras visíveis e invisíveis que impediam esse crescimento feminino. Aderimos também aos princípios de empoderamento feminino da ONU, isso nos deu muito norte para implementar ações. E a partir daí começamos a tomar uma série de ações, algumas mais básicas, como por exemplo criar uma sala de amamentação, aderir ao programa de empresa cidadã, e outras mais profundas, como por exemplo um grupo de mentoria voltado especialmente para as advogadas sêniores que estão já justamente no momento de ir para o seu posicionamento de sócias. E também temos uma série de horizontais dentro das nossas verticais, por exemplo, de questões relativas à mulher negra, à mulher transexual, à mulher lésbica, e então todas as verticais têm uma série de ações em comum. Além disso, nós criamos a Liga de Mulheres, que é uma representação de todos os níveis hierárquicos, de todas as advogadas e também do administrativo, como um canal de escuta para que a gente tivesse mais clareza de quais eram as questões e as diferentes gerações de mulheres, tanto no jurídico como no administrativo. Além disso, a gente aderiu a 2 programas importantes de prevenção à violência contra mulheres e meninas. A Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência e a Rota VCM, Vida, Coragem e Mulher. Nós damos pro bono, a advocacia, a consultoria pro bono para uma série de instituições voltadas à equidade de gênero. Então, dentre os vários desafios que a gente verifica no De Mulheres, um deles é trazer os homens como aliados, como compreendendo todas as questões que às vezes são inerentes à condição feminina. Nem sempre isso é claro e nem sempre isso é consciente. Então, nesse sentido, o programa de mentoria foi importantíssimo porque ele permitiu que diversos sócios que se voluntariaram para serem mentores passassem por um programa de capacitação de mais de 11 horas para conduzir a mentoria. E mais do que isso, essa relação de 1 para 1 entre o sócio ou a sócia e uma mentorada, uma mentee mulher, fez com que houvesse uma compreensão muito clara de quais as questões que são inerentes, muitas são de todos os profissionais, mas muitas são muito específicas das mulheres.
como a Luciana falou, né, a gente tem os 3 pilares e um deles é o Demais, do qual eu tive a felicidade de ser escolhido para ser o responsável, o sponsor, né, desse grupo. É um grupo que fomenta a inclusão LGBT no escritório, então surgiu da criação de um ex-colaborador nosso que levou a ideia para a Lu, e a gente decidiu criar o grupo mais ou menos em 2017, que a gente iniciou. Aí, ato contínuo, a gente já se filiou ao Fórum de Empresas LGBT, e aí a gente começou a trocar ideias sobre como a gente poderia fazer ações efetivas dentro do escritório para tornar essa inclusão mais real possível, né? E aí a gente começou a fazer toda a elaboração de alteração de prática de processo para contratação de pessoas trans, por exemplo. A gente chegou a ter uma estagiária trans logo no início aqui no escritório. A gente fez toda a reformulação, por exemplo, na época a gente não tinha espaço físico para mexer com um banheiro, né? A gente falou, como é que a gente vai fazer? A gente fez benchmarking com outras empresas e tal. A gente falou, bom, não tinha como fazer reforma de banheiro, você vai criar um terceiro banheiro. E aí a gente pegou e fez um projeto de criar as plaquinhas de banheiro que são de gênero masculino e feminino, mas para qualquer pessoa. Então é super interessante, muito legal. Isso também deixou as pessoas muito mais à vontade. A gente criou o grupo de aliados, né, onde as pessoas têm um papel um pouco mais responsável em relação não só como simpatia ao movimento, mas mais um papel um pouco mais incisivo, né, de colaboração, de ajuda. Um dos projetos mais interessantes que a gente fez nos últimos tempos foi esse projeto em conjunto com a Casa Florescer, que é para arrecadar fundos para a retificação de nomes de pessoas trans. Então a gente verificou que a maioria das pessoas tinha esse problema, que quando queria arrumar um emprego, queria retificar nome, alterar nome social, né? E aí a gente começou a fazer esse projeto junto com ele, a gente arrecadou os fundos e agora a gente está implementando. Fora isso, a gente também está fazendo as questões relativas a auxiliar as pessoas a preparar currículo, treinamento, tem uma série de situações que a gente está fazendo para tentar fazer uma inclusão melhor para as pessoas poderem ter melhores empregos. Olá, meu nome é Robson de Oliveira, sou um dos responsáveis aqui pelo Comitê de Diversidade Racial, que é o D-Raízes. Esse nosso comitê ele foi criado em 2018 e quando a gente criou o D-Raízes, antes mesmo dele ser lançado oficialmente, a gente teve um grande desafio que era entender, né, as questões raciais, e a partir daí a gente teve que fazer um trabalho interno muito grande de conscientização. Então o D-Raízes no primeiro ano, a gente fez muitas iniciativas internamente no nosso escritório para conscientizar a nossa população negra, não só a nossa população negra, né? Toda a população do nosso escritório sobre a questão da diversidade racial, que era um assunto que, quando a gente lançou, ainda não era muito discutido. Hoje, né, com o passar dos tempos, a gente evoluiu bastante nessa discussão e a partir daí a gente começou a trazer outros pontos para o nosso escritório. Então a gente mudou, por exemplo, a forma de contratação. A gente deixou simplesmente de olhar o currículo do candidato, né, simplesmente pela graduação que ele teve ou pelas instituições que ele passou, mas passou a olhar o candidato com o potencial que ele tem a curto, médio e longo prazo. Então isso é uma grande evolução que a gente teve dentro da nossa instituição, porque de fato, tomando essas medidas, a gente passou a fazer a inclusão de forma mais assertiva, né? E a partir daí também a gente começou a fazer várias iniciativas. Dentre elas, a gente participa, né, do projeto Incluir Direito, que é um projeto que visa a inclusão, né, a capacitação de pessoas negras para que elas possam participar de processos seletivos dentro dos grandes escritórios de advocacia em condições de igualdade com outras pessoas que tiveram mais oportunidades. A gente participa também da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que é a união dos 9 maiores escritórios de advocacia do país, que tem discutido a temática também, tem cada vez mais levantado a bandeira da inclusão. A gente também, né, desde que a gente criou o nosso Comitê de Diversidade Racial, a gente aumentou significativamente o número de pessoas autodeclaradas negras e pardas. Então a gente tinha lá um coeficiente de acho que de 8% e esse número triplicou. Então a gente está aí cada vez mais caminhando para evoluir em prol da equidade, né? Principalmente porque geralmente as pessoas negras não viam esses locais como a nossa instituição com os locais que seriam de acesso para ele. E hoje não, hoje eles conseguem ter a possibilidade de sonhar, né, ou de imaginar em amanhã estar aqui dentro do escritório. E é isso que o D-Raízes tem feito, promovendo a equidade racial, promovendo a inclusão e cada vez mais apresentando não só internamente, mas externamente também, sendo um fomentador da inclusão e trazendo novos rumos aí em prol da equidade e da justiça social.